Boa noite, irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, pedir a proteção para que possamos falar da doutrina dessa noite com palavras esclarecedoras e de simples compreensão. Que assim seja. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que é muito importante para a nossa caminhada espiritual, que é sobre o poder da fé. Este tema, ele está contido então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. O primeiro tema, que é o poder da fé, itens de 1 a 5. Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, inicia assim. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a tais discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele sai do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. Então, esta passagem, este tema, analisa duas questões importantes para a nossa melhoria espiritual. Primeira, o poder da fé. E segundo, o esforço que devemos ter, o esforço que devemos desenvolver para conquistar, para ter essa fé. Então, na mensagem de hoje, Jesus, ele nos revela o quanto podemos fazer se tivermos fé, mesmo que esta fé seja do tamanho do grão de uma mostarda. A fé robusta, ela dá perseverança, ela dá energia e nos dá os recursos necessários que nos fazem vencer os nossos obstáculos. As montanhas que os homens podem transportar no sentido moral seriam as nossas próprias dificuldades, as nossas resistências, a má vontade dos homens em relação às próprias mudanças internas. Tudo isso devido aos interesses materiais, ao orgulho, ao egoísmo. O homem em geral, embora impulsionado para o progresso, ele manifesta uma grande resistência para as mudanças morais, para as mudanças internas, porque exige desprendimento dos valores materiais, porque exige humildade para enxergar as suas próprias imperfeições e exige muita vontade para trabalhar essas imperfeições. Somente a fé em Deus, a fé na continuidade da vida após a morte do corpo, e a fé na capacidade do próprio ser humano de se transformar internamente
é que poderá desenvolver, nos ajudar a desenvolver então a nossa fé, para que essa fé possa nos guiar, possa nos direcionar no nosso dia a dia. A pessoa que tem a fé desenvolvida, ela confia em Deus, ela confia no seu amor, ela confia na providência divina e ela também confia em si mesma, porque só ela sabe as suas limitações, a sua própria capacidade, conhece a sua própria capacidade. Aquele que deposita a confiança em Deus, mais em Deus do que a si próprio, ele sabe que ele pode se tornar um instrumento da vontade divina, porque ele sabe que nada pode fazer se ele não tiver fé em Deus. Por essa razão, por ele assim acreditar, por ele ter essa confiança que vem naturalmente dele, os espíritos, os bons espíritos percebem, veem que aquilo é verdadeiro e vêm até ele então como auxílio. A fé verdadeira, ela nos dá uma espécie de lucidez e ela permite então ver através do pensamento a meta que a gente quer alcançar e que vai alcançar. Então a gente põe aquela força, aquela crença de que é possível e consegue então ver através dessa força, através desse pensamento, os meios que pode chegar até essa conquista. Tudo isso com a ajuda dos bons espíritos. Fé não é apenas acreditar na existência de Deus. Fé é uma força viva, é uma força atuante, é uma força transformadora. Ela se desenvolve através do trabalho incessante no bem, mas não é algo que se adquire de uma hora para outra. Trabalhar, desenvolver a fé, exige muito esforço, exige dedicação, exige perseverança. O homem reconhece a humildade de acordo com as provações que ele tem na sua vida. E então, através dessas provações, ele percebe que nem sempre ele consegue demonstrar a sua fé verdadeira, fé como ele gostaria de ter. Porque nós não somos perfeitos ainda. Então, nós muitas vezes somos inseguros diante dos acontecimentos na nossa vida. E às vezes as pessoas até pedem ao mestre que lhes dê essa fé, que lhes conceda a fé necessária, como se fosse um bem material que pudesse ser transmitido de uma pessoa para outra. Mas sabemos que ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Esse desenvolvimento dessa crença, essa força de acreditar, isso compete a cada um. Cada indivíduo, cada pessoa tem a sua forma de pensar, de crer e de agir. Então a verdadeira fé, ela nos afasta. Ela não nos afasta das dificuldades, mas ela nos fortalece diante das dificuldades. A fé é aquela chama que não se apaga, então, na tempestade, nos momentos tempestuosos da nossa vida. Ela é a bússola, então, que nos guia, que nos orienta, de acordo com a nossa fé, com a nossa força de acreditar que Deus está ao nosso lado, então vem esse auxílio. Mas de onde nasce, então, essa fé? De onde ela vem? Então, essa fé, ela nasce do nosso conhecimento espiritual, de tudo que a gente já traz das nossas vidas antepassadas. Ela vem do entendimento de que somos mais do que corpos. Nós somos espíritos eternos,
e que estamos em jornada de aprendizado. Mas atenção, a fé, ela não é passividade. Fé não é cruzar os braços e esperar que o céu resolva os nossos problemas. Os nossos problemas, eles sempre existirão. A fé ativa, ela nos impulsiona para frente, ela nos impulsiona ao trabalho, à prece sincera, ela nos impulsiona ao perdão, à caridade, e ela nos impulsiona à nossa transformação interior. Nós vivemos tempos desafiadores, tempos difíceis, a ansiedade, as incertezas, as dores emocionais. Mas é por isso mesmo que nós somos chamados, quando nós nos damos conta desses momentos pelos quais estamos passando, então é por isso mesmo que nós estamos sendo chamados a acordar, a despertar aquela fé que está adormecida dentro de nós. Então, a passagem deste nosso Evangelho, a mensagem que ela traz, ela é muito clara. Que mesmo uma fé minúscula pode se fortalecer e tornar-se então verdadeira e inabalável, como o poder que tem de transformar a nossa vida. Então não importa o tamanho da nossa fé, ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas o que importa é a força com que essa fé vai agir na nossa vida. E como fortalecer então essa fé? Como tornar essa força motriz capaz de transportar montanhas, como é citado no texto? Então a fé, ela se consolida com a vivência, com as nossas experiências pessoais que cada um tem. A fé a gente desperta quando a gente aprende, quando a gente lembra os exemplos de Cristo na nossa vida. Mas não é algo que se adquire muito rápido. Requer esforço, requer estudo, requer reflexão, requer a prática. Então, no Espiritismo, nós somos incentivados a buscar o autoconhecimento, a entender as leis divinas e a vivenciar essas leis no nosso dia a dia. Então não basta apenas a gente conhecer os princípios doutrinários, é preciso que a gente interiorize aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende e vivencie, coloque em prática esse aprendizado, o que não é fácil, porque todos nós estamos a caminho desse aprendizado. Então, qual seria o convite que a mensagem desta noite nos traz? Então, este capítulo, ele nos convida para uma profunda reflexão sobre a qualidade da nossa fé. A fé que não se abala diante dos desafios, que nos permite olhar além das aparências e reconhecer a mão de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida. É Ele que nos motiva a trabalhar incessantemente pelo bem, que nos faz acreditar que Ele está sempre conosco e que passamos a acreditar que sem Deus nada nos é, que com Deus nada nos é impossível. Mas estando com Ele, tudo é possível. Então, o poder da fé não está em mover montanhas físicas, mas essas montanhas seriam o quê? Superar um monte de desafios, um monte de obstáculos, as limitações que se erguem no nosso caminho, no dia a dia. E é com essa fé verdadeira, inabalável, que nós então seremos capazes de transformar
não apenas o nosso caminho, mas o mundo ao nosso redor, juntamente com aqueles com os quais convivemos. Então, encerrando a nossa reflexão, que a gente lembre que a fé que o Espiritismo propõe é uma força que liberta. Ela não nos liberta do sofrimento, mas ela pode nos libertar da revolta diante desse sofrimento. A fé, ela não vai nos tirar a dor, mas ela pode acender uma luz no meio da escuridão. Então, que nós possamos cultivar essa fé todos os dias, com oração, com estudo, com amor. E quando a vida nos colocar à prova, como ela sempre faz, então que a nossa resposta seja: Senhor, eu confio em Ti, eu vou seguir e eu não vou desistir. Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos nos preparar agora então para receber o passe coletivo. Nossos irmãos que nos acompanham em casa e também possam receber toda a proteção, toda a luz, todas as bênçãos que Deus tem a nos ofertar nesse momento. Fechemos nossos olhos, nos desliguemos por um instante da nossa vida lá fora. Vamos pensar só em Deus, vamos pensar no nosso anjo guardião, vamos pensar no bem, na boa energia, na força positiva. E encerrando então esta noite de reflexão, vamos erguer o nosso pensamento em gratidão. Obrigada, Deus, pela luz do Teu Evangelho, que nos esclarece e nos consola. Obrigado por esta doutrina espírita, que nos ensina a ter uma fé consciente, uma fé transformadora. Que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, da Tua palavra, mas praticantes do bem. Que possamos levar a fé para o nosso dia a dia, nos gestos simples, nas palavras que edificam, no silêncio que compreende, na paciência que espera. Ajuda-nos a lembrar que fé não é esperar de braços cruzados, mas confiar em Deus, trabalhando, amando e servindo. Que possamos sair daqui com o coração mais sereno, com a mente mais firme e com a vontade sincera de sermos melhores do que ontem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.